Atenção! O que você vai ouvir agora é uma história baseada na vida real. Uma história que certamente vai mexer com você, que pode até doer de ouvir. Seu Dito nos procurou com um peso no coração e um objetivo claro: contar sua história para servir de alerta. Um alerta para todos aqueles que possam estar passando pelo que ele passou ou pensando em fazer o que ele fez. O que vem a seguir é um desabafo sincero, cru, sem filtros. É a verdade de um homem que viu sua vida desmoronar por causa de escolhas erradas. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Deixe também seu like da confiança. Aqui no nosso canal, trabalhamos somente com a verdade. Trazemos histórias de idosos, de avós, que sentem em seu coração o chamado para dividir suas experiências de vida conosco. Histórias que podem mudar vidas. Quero compartilhar algo muito especial com vocês. Todos os comentários que vocês deixam aqui são visualizados com muito carinho. Infelizmente, devido ao grande volume de mensagens, nem sempre conseguimos responder a todos individualmente. Mas tem uma coisa que faço questão de garantir: os avós que compartilham suas histórias aqui no canal leem pessoalmente cada comentário de vocês. Eles se emocionam com as mensagens, com as histórias que vocês compartilham e com todo o carinho que recebem. Então, não deixem de expressar seus sentimentos e pensamentos nos comentários. Agora, Seu Dito, estamos ansiosos para ouvir seu relato. Quando o senhor estiver pronto, pode começar. Me chamo José Benedito, mas todos me conhecem como Seu Dito do táxi. Hoje, aos 75 anos, tenho muitas histórias para contar. Sabe, as pessoas olham pra gente velho e acham bonito, veem só um velhinho simpático com histórias para contar. Mas elas não fazem ideia de como foi nossa vida antes. Não tô falando de todo mundo não, tô falando de mim mesmo. Vou te contar uma coisa e quero que você entenda bem. Não se engane com minha aparência frágil ou o brilho nostálgico nos meus olhos. A verdade é dura, eu não fui uma boa pessoa. Agora que tô velho, só posso voltar no tempo nas lembranças para te contar o que aconteceu. Mudar o que eu fiz? Isso não dá mais. Infelizmente, não posso voltar no tempo para consertar meus erros. Se prepare para uma história que vai mudar o que você pensa sobre envelhecer com dignidade. Porque esta é a história de um homem que viveu sem ela, e agora, no fim da vida, se vê obrigado a encarar o reflexo dos próprios erros. Iniciei minha vida como taxista em 1973, quando ainda tinha aqueles bondes circulando pela cidade. Meu primeiro táxi foi um Chevrolet Opala, conseguido com muito sacrifício depois de trabalhar por 6 anos como cobrador de ônibus. Na época, minha esposa Maria Helena e eu vivíamos numa casinha alugada. As madrugadas às vezes eram minhas companheiras fiéis, mas o comum era trabalhar o dia inteiro, e cada passageiro trazia consigo uma nova história para contar. Me recordo especialmente do seu Alberto, um senhor que se tornou mais que um cliente regular. Ele estava enfrentando um problema sério nas pernas, e eu o levava para a fisioterapia 4 vezes por semana. No início, ele era um homem forte, cheio de histórias da época que serviu o exército. Com o passar do tempo, foi perdendo as forças, mas manteve sempre aquela dignidade e respeito com todos. Sabe, toda vez que me lembro do seu Alberto, meu coração aperta um pouco. Ele era um homem incrível, daqueles que você não encontra mais hoje em dia. Tinha servido o exército durante a década de 50 e adorava me contar sobre suas missões. No começo, quando comecei a levar ele para a fisioterapia, ele subia no táxi com aquele jeito militar, sempre impecável no seu terno marrom, mesmo com as dificuldades nas pernas. Um dia percebi que ele estava especialmente abatido. Tinha acabado de descobrir que a doença nas pernas era mais séria do que imaginava, uma tal de esclerose. Você já deve ter ouvido falar. É aquela doença que vai tirando os movimentos aos poucos.
Naquele dia, ele me contou que seu maior medo não era a doença em si, mas perder a independência que tanto prezava. Me lembro como se fosse hoje. Estava chovendo forte e eu o esperava na porta da clínica. Quando saiu, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a bengala. Sem pensar duas vezes, estacionei o táxi, peguei meu guarda-chuva e fui ajudar. Ele me olhou com os olhos marejados e disse: Dito, você me lembra muito meu filho que perdi há 15 anos num acidente. Ele tinha esse mesmo coração bom. Com o tempo, nossa relação foi muito além de taxista e passageiro. Comecei a chegar mais cedo nas corridas dele, só para podermos conversar mais. Ele me ensinou tanto sobre a vida, sobre honra, sobre não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Tinha uma frase que ele sempre repetia: Dito, a vida é como uma batalha. Não importa quantas vezes você cai, o importante é quantas vezes você levanta. Teve uma vez que ele não apareceu para a fisioterapia. Preocupado, fui até sua casa, um apartamento antigo no centro. O porteiro me conhecia e me deixou subir. Encontrei ele caído no banheiro. Tinha passado a noite ali. Depois disso, combinamos um sistema. Ele colocaria um vaso de flores na janela toda manhã. Se eu passasse e não visse o vaso, saberia que algo estava errado. Seu Alberto era viúvo e não tinha outros parentes próximos. Aos poucos, eu e Maria Helena começamos a incluir ele em nossa família. Apesar da doença, seu Alberto tinha um senso de humor incrível que contagiava todo mundo. Lembro de um domingo em que ele chegou para o almoço em casa trazendo uma gaita. Ninguém sabia que ele tocava. De repente, começou a tocar Asa Branca, de um jeito tão desafinado que até o cachorro do vizinho começou a uivar. Todo mundo caiu na gargalhada, inclusive ele que disse: Nunca aprendi a tocar, mas sempre quis ter uma plateia. Uma vez, organizamos uma festa surpresa com uns amigos para seu aniversário de 70 anos. Ele chegou em casa achando que era só mais um almoço de domingo, mas quando abriu a porta, todo mundo gritou: Surpresa! Ele deu um pulo tão grande que a dentadura quase caiu. Em vez de ficar sem graça, começou a rir e disse: Essa é a primeira vez que vejo um pelotão inteiro me pegando desprevenido. Tinha uma mania engraçada de dar nomes para tudo. Sua cadeira de rodas se chamava Carruagem Real. O andador era o fiel escudeiro, e a almofada especial que usava era a salvadora da pátria. Quando precisava de ajuda para se levantar, não pedia normalmente, anunciava: Convoco os braços fortes da nação para uma missão especial. Uma das últimas travessuras dele foi quando decidiu dar uma aula de culinária militar na minha cozinha. Segundo ele, era uma receita secreta do exército. No final, descobrimos que era apenas macarrão com salsicha, mas ele fez tanto mistério e contou tantas histórias durante o preparo que aquele simples prato virou uma refeição inesquecível. Seu Alberto provava que, mesmo nos momentos difíceis, sempre há espaço para um sorriso. Ele dizia que tristeza não tem patente no meu quartel. E vivia cada dia como se fosse uma nova aventura para contar. A doença foi progredindo, mas seu espírito continuava forte, mantinha aquele mesmo brilho nos olhos ao contar suas histórias. Nas últimas semanas, quando já estava acamado, eu ia até sua casa só para fazer companhia, ler o jornal para ele, conversar sobre os velhos tempos. Tinha uma enfermeira que ficava com ele 24 horas por dia. Era a Dona Ana. Muito calma e paciente, ele gostava muito dela. Seu Alberto nos deixou numa tarde de outono, tranquilo, como quem parte para uma nova missão. Dona Ana encontrou ao lado de sua cama uma carta endereçada a mim. Nela, ele agradecia por ter encontrado uma nova família nos seus últimos anos e dizia que eu havia sido o filho que ele perdeu e reencontrou. Você sabe, tem pessoas que passam pela nossa vida e deixam marcas profundas. Seu Alberto foi uma dessas pessoas. Me ensinou que a verdadeira força não está no corpo, mas no espírito. Até hoje, mantenho na garagem aquela antiga bengala dele, como lembrança de que às vezes nossos passageiros são na verdade anjos disfarçados,
enviados para nos ensinar lições valiosas. Sabe, entre tantas histórias, também tive outros momentos de pura alegria com meus dois grandes amigos do ponto de táxi. O Toninho Bigode, com seu bigode sempre bem aparado e aquele jeito brincalhão. E o Sebastião da Praça, que todo mundo chamava de Tião, um mineiro contador de causos que não tinha igual. Lembro de um dia em particular, era aniversário do Tião e decidimos fazer uma surpresa. Eu e Toninho combinamos com todos os taxistas do ponto para buzinarem ao mesmo tempo quando ele chegasse. Quando o Tião apareceu naquela manhã, com sua garrafa térmica de café, quase pulou de susto com a barulheira. Depois tiramos do porta-malas do meu táxi um bolo que Maria Helena tinha feito, decorado com um taxizinho de brinquedo plástico, comprado na lojinha de R$ 1,99. Você precisava ver a cara dele, homem durão chorando de emoção ali mesmo, no meio da praça. A gente tinha uma tradição toda sexta-feira. Depois do expediente, nos encontrávamos na lanchonete do seu Manuel para comer aquele pastel de carne que só ele sabia fazer. O Toninho sempre chegava contando as histórias mais absurdas dos passageiros do dia. Uma vez, ele jurava que tinha levado um homem igualzinho ao Silvio Santos. Ficamos zombando ele por meses, até que um dia o próprio Silvio Santos apareceu no telejornal, contando que às vezes pegava táxi para ouvir as histórias dos motoristas. Até hoje, não sei se o Toninho falava a verdade. Nos fins de semana de folga, a gente se reunia para pescar. O Tião era o pior pescador que você pode imaginar. Jogava a linha e espantava todos os peixes com suas histórias em voz alta. Mas ninguém ligava, porque era justamente essas histórias que faziam nossos dias mais felizes. O Toninho sempre levava uma viola velha e no fim da tarde tocava aquelas modas que aprendeu com o pai dele. Teve uma vez que decidimos fazer uma excursão juntos com as famílias para a Aparecida do Norte. Alugamos uma van, enchemos de comida e partimos numa manhã de sábado. No meio do caminho, a van começou a falhar. Ora, 3 taxistas experientes e nenhum conseguia descobrir o problema. Acabamos empurrando o veículo até um posto próximo, todos suados, mas rindo tanto que até esquecemos o cansaço. No fim, era só falta de combustível. O marcador estava quebrado. Viramos piada no ponto de táxi por meses. Nas festas de fim de ano, a gente se revezava nas casas um do outro. O Natal na casa do Tião era famoso pelo peru que a dona Cida, esposa dele, preparava. No Ano Novo, todos iam para minha casa, onde Maria Helena caprichava naquela bacalhoada que só ela sabia fazer. E no Carnaval, o Toninho transformava sua garagem numa pista de dança, com direito a marchinhas antigas e fantasias improvisadas. Ah, o Toninho, ele era uma figura única. Vou contar mais algumas histórias memoráveis com ele, vai vendo. Teve uma vez que estávamos no ponto de táxi, quando chegou uma senhora grávida, já em trabalho de parto. Era uma noite chuvosa, e todos os outros taxistas hesitaram, menos o Toninho. Ele não só levou a moça ao hospital, como acabou ajudando no parto dentro do próprio táxi. Depois disso, a criança ganhou o nome de Antônio em sua homenagem. O Toninho tinha um coração enorme. Uma vez, encontrou um cachorro atropelado perto do ponto. Sem pensar 2 vezes, cancelou todas as corridas do dia e levou o animal ao veterinário. Acabou adotando o cachorro, que ganhou o nome de taxista e virou mascote do ponto. Todo mundo ria quando o taxista latia para os ônibus que passavam, como se estivesse protegendo nosso território. Uma história que nunca vou esquecer foi quando ele decidiu realizar o sonho de uma garotinha com câncer. Ela queria conhecer o mar, mas a família não tinha condições. Toninho organizou uma vaquinha entre os taxistas, conseguiu hospedagem com um primo e levou a menina e os pais para passar um fim de semana na praia. O sorriso daquela criança quando viu o mar pela primeira vez não tinha preço. Nas manhãs de domingo, ele chegava cedo no ponto com pão quentinho e café para todo mundo.
Tinha uma garrafa térmica enorme que a falecida mãe dele tinha deixado e fazia questão de servir café para todos os colegas. Dizia que café servido naquela garrafa tinha gosto de amor de mãe. Essas lembranças do Toninho sempre trazem um sorriso ao meu rosto. Ele nos ensinou que ser taxista é muito mais do que apenas levar pessoas de um lugar para outro. É sobre fazer parte da vida das pessoas. O Toninho, que Deus o tenha, nos deixou cedo de tuberculose. Lembro um dia ele apareceu tossindo muito e bem pálido. Nós falamos para ir procurar um médico, mas ele falava que era só um resfriado. Quando ele foi no médico ver o resfriado que nunca passava, não deu tempo de mais nada. O velório do Toninho foi um dos dias mais tristes e ao mesmo tempo mais bonitos que já presenciei. Quando recebemos a notícia, o ponto de táxi inteiro parou. Ninguém conseguia acreditar que aquele homem tão cheio de vida tinha partido assim, tão rápido. Se ele tivesse nos escutado, procurado um médico antes. Mas o Toninho era teimoso, sempre colocava os outros na frente dele mesmo. O velório foi realizado no salão da igreja, onde ele sempre levava os velhinhos para a missa. O lugar ficou pequeno para tanta gente que apareceu para se despedir. Tinha gente que a gente nem conhecia, passageiros antigos, pessoas que ele tinha ajudado ao longo dos anos, até aquela família da menina que ele levou para conhecer o mar. O taxista, seu cachorro fiel, ficou o tempo todo ao lado do caixão, ganindo baixinho como se entendesse o que estava acontecendo. Ninguém teve coragem de tirar ele dali. A cena partia o coração de qualquer um. Os taxistas fizeram uma homenagem especial. Todos os carros foram estacionados em fila em frente à igreja, com os faróis acesos. Quando o caixão saiu, buzinaram todos juntos. Numa última despedida ao amigo que tanto alegrou nossas vidas. O mais emocionante foi ver todas as pessoas contando histórias sobre ele. Uma senhora idosa lembrou como ele sempre esperava ela sair do mercado e fazia questão de carregar as compras até dentro de casa. Um garoto contou como o Toninho tinha pagado seus livros escolares quando a família estava passando dificuldade. Dona Lourdes, a pipoqueira da praça, trouxe aquela pipoca com bacon pra gente que ele tanto gostava. Lembro que comemos a pipoca olhando um pro outro como se ele estivesse junto com a gente. Foi bem estranho, eu lembro. Depois do enterro, fizemos uma roda no ponto de táxi. Cada um contou uma história engraçada dele, como ele gostaria que fosse. O Tião trouxe aquela garrafa térmica antiga que era do Toninho e servimos café para todo mundo, mantendo vivo seu costume de domingo. O taxista Cachorrinho foi morar com o Tião, que prometeu cuidar dele como o Toninho fazia. Meses depois, Maria, minha esposa, descobriu que estava grávida. Fiquei muito feliz porque era o que nós queríamos. E em 1980, quando nossa filha Cristina nasceu, as responsabilidades dobraram. Maria Helena trabalhava em casa como costureira, fazendo pequenos consertos nas roupas de amigos e vizinhos, enquanto eu passava dias inteiros ao volante. Teve época que eu só via minha família dormindo, chegava tão tarde que nem conseguia jantar. Você consegue imaginar a saudade que apertava no peito? Mas quando via elas dormindo em paz de barriga cheia, todo o sacrifício valia a pena. 2 anos depois da Cristina, veio o Vinícius, nosso segundo filho. Foi uma alegria sem tamanho. Agora tínhamos um casal, uma mini Maria e um mini Dito, que todo mundo chamava de Ditinho. Nossa família estava completa, e que dupla esses dois formavam. Enquanto Cristina era tranquila e estudiosa como a mãe, o Ditinho era um pestinha que tinha puxado meu jeito brincalhão. Maria Helena vivia dizendo que um homem da casa já dava trabalho, agora tinha 2 para deixar ela maluquinha. Nessa época o tempo voava. Me lembro como se fosse hoje. Ditinho, já com seus 5 anos, decidiu que queria ser taxista igual ao pai. Numa tarde, sumiu com as chaves do carro que eu tinha deixado em cima da mesa. Encontramos ele dentro do táxi, fazendo barulho de motor com a boca e girando o volante. Quando perguntamos o que estava fazendo, respondeu todo sério. Pai, tem cliente querendo ir para a lua. Quanto eu cobro? Cristina,
mesmo sendo só 2 anos mais velha, já agia como uma pequena mãe. Uma vez, os dois resolveram reformar o quintal. Usaram tinta guache para pintar todas as plantas, porque, segundo o ditinho, verde é muito sem graça. Cristina tentou organizar a bagunça, fazendo desenhos mais caprichados nas folhas. Quando Maria Helena viu aquela obra de arte, quase desmaiou. Mas acabou rindo quando viu os dois todos sujos de tinta, tentando explicar que estavam embelezando o jardim. No almoço era sempre uma aventura. O ditinho tinha mania de brincar com a comida, fazendo desenhos no prato. Cristina, toda comportada, tentava ensinar o irmão a comer direito, mas acabava rindo das palhaçadas dele. Maria Helena costurava roupas combinando para os dois, mas o ditinho sempre dava um jeito de personalizar a dele. Aparecia com as mangas cortadas, desenhos feitos com caneta ou um rasgão que, segundo ele, todo mundo está usando, mãe. Cristina, sempre arrumadinha, olhava para o irmão e balançava a cabeça, igualzinha à mãe. Maria Helena dizia que Deus tinha sido muito esperto em mandar primeiro a Cristina, para ela ter um tempinho de treino antes de aguentar o furacão que era o ditinho. Mas a verdade é que os dois se completavam perfeitamente. Nossa filha tinha aquele jeitinho cuidadoso da mãe, enquanto o menino tinha herdado meu espírito aventureiro. Juntos, eles faziam nossa família ser exatamente do jeito que tinha que ser, perfeita. Nós já tínhamos financiado nossa nova casinha, agora com 3 quartos, e o táxi eu tinha trocado por um modelo mais novo, estava cheio de dívidas, mas estava dando tudo certo. Nossa nova casinha era um sonho realizado. Depois de anos economizando e planejando, finalmente tínhamos um lar que era verdadeiramente nosso. Era uma casa simples, num bairro tranquilo. A casa tinha uma fachada pintada de amarelo claro, com uma pequena varanda na frente onde eu adorava sentar nas tardes de domingo. O jardim, embora pequeno, era o orgulho de Maria Helena. Ela plantou rosas, margaridas e tinha até um pé de amorinhas que as crianças adoravam. Ao entrar, você se deparava com uma sala aconchegante. As paredes eram decoradas com fotos da família e alguns quadros que Maria Helena pintou nas aulas de arte que fazia aos sábados. O sofá, embora um pouco gasto, era o lugar favorito para nossas noites de filme em família. A cozinha era o coração da casa. Não era grande, mas Maria Helena a transformou num espaço acolhedor, com cortinas floridas nas janelas e uma mesa de madeira onde fazíamos nossas refeições. O cheiro de café fresco e pão caseiro que ela sovava, especialmente nas manhãs de sábado. Os 3 quartos eram simples, mas aconchegantes. O nosso tinha uma cama de casal que compramos logo depois do casamento e um guarda-roupa que Maria Helena herdou da avó. O quintal dos fundos era o paraíso das crianças. Tinha um pequeno gramado onde Ditinho jogava bola, fazendo um barulho danado toda vez que acertava a janela da cozinha. Num cantinho, transformamos um pedaço de terra numa horta que virou o xodó da família. Cristina adorava ajudar a mãe a cuidar dos tomates e das alfaces, suas mãozinhas sempre sujas de terra. Sabe, enquanto vou te contando isso, fecho meus olhos e vejo tudo tão nítido como se fosse agora mesmo. Posso escutar as risadas das crianças, o cheiro de terra molhada depois da chuva, até o gosto dos tomates frescos que a gente colhia. Tem gente que diz que velho não lembra direito das coisas, mas se tiver saúde que nem eu, lembra sim. E como lembra? Às vezes, acho que lembro até demais. Cada detalhe, cada momento. Tudo gravado aqui na cachola, para o bem e para o mal. Quanto ao táxi, esse era meu orgulho. Tinha trocado meu velho Opala por um Chevette novinho. Fiz um seguro também, afinal era meu ganha-pão. Era um carro mais econômico e confortável, pintado num tom de bege que brilhava sob o sol. Instalei um rádio novo e até um pequeno ventilador para os dias mais quentes. O banco do motorista era meu escritório, meu confessionário e, às vezes, até meu refúgio. Passei a usar um forro de bolinhas no banco, que as crianças escolheram numa loja do centro.
No painel, colei uma foto da família e um santinho de São Cristóvão, protetor dos motoristas. No porta-malas, além do estepe, sempre carregava uma caixa de ferramentas. Nunca se sabe quando pode precisar. Um guarda-chuva extra para os passageiros em dias de chuva. E uma garrafa térmica com café que Maria Helena preparava todas as manhãs. O Ditinho adorava me ajudar a lavar o táxi. Os domingos de lavagem do táxi com o Ditinho eram momentos especiais. Logo cedo, lá estava ele, ainda de pijama, me esperando no portão. Pai, hoje vamos dar banho no carrão? Perguntava com aquele sorriso sapeca. Era nosso ritual sagrado de domingo, quando o movimento estava mais tranquilo. Ditinho tinha seu próprio kit de lavagem, um baldinho azul menor que o meu, uma esponja que ele escolheu no formato de uma estrela e um pedacinho de pano que a mãe dele cortou especialmente para ele. Se alguém ousasse usar as ferramentas dele, nossa, era uma reclamação só. A gente começava fazendo uma inspeção completa no carro. Era divertido ver como ele tentava imitar meus gestos sérios, franzindo a testa enquanto examinava cada cantinho. Pai, acho que aqui precisa de mais sabão, dizia ele, apontando para lugares que às vezes nem estavam sujos. Ele adorava ficar responsável pela lavagem das rodas. É a parte mais importante, pai. Se as rodas não tiverem limpas, como é que o carro vai andar direito? Era sua lógica de criança que me fazia sorrir. Às vezes, ele ficava tão concentrado esfregando uma mesma roda que eu tinha que lembrar ele que existiam outras 3. A parte mais divertida era quando chegava a hora de enxaguar. Os 2 molhados, é claro. Ele adorava quando eu deixava ele usar a mangueira, mesmo sabendo que metade da água ia parar em mim ao invés do carro. Foi sem querer, pai. Tinha também o momento da inspeção do interior, como ele chamava. Ditinho entrava no carro e fingia ser um passageiro importante. Motorista, está tudo muito limpo aqui, parabéns. Falava, imitando a voz grossa que achava que adultos importantes tinham. Uma vez, ele encontrou uma moeda embaixo do banco e ficou todo empolgado. Depois disso, virou tradição. Toda vez que lavávamos o carro, ele fazia uma caça ao tesouro, procurando moedas perdidas. Maria Helena sempre colocava algumas moedas escondidas antes, só para ver a alegria dele quando encontrava. O acabamento final era sua parte favorita. Ele tinha uma flanela pequena, também cortada pela mãe dele do mesmo pano que a minha, e ficava dando aquele brilho especial no carro. Pai, tá vendo como tá brilhando? Depois do trabalho terminado, a gente sentava na calçada, tomando um suco que Maria Helena preparava, admirando nossa obra. Ele sempre dizia: pai, quando eu crescer, quero ter um táxi igualzinho ao seu. E eu sorria, pensando em como aqueles momentos simples ficariam guardados para sempre na memória. No fim do dia, mesmo cansado e molhado, Ditinho ainda dava uma última inspecionada no carro. Amanhã os passageiros vão ver só, pai. Vai ser o táxi mais limpo da cidade. E sabe que era mesmo? Porque tinha sido lavado com amor de pai e filho. Eu estava cheio de dívidas, é verdade. O financiamento da casa e do carro pesavam no orçamento, mas cada parcela paga era uma vitória. Trabalhava duro, muitas vezes fazendo turnos extras e pegando corridas até tarde da noite. Mas quando chegava em casa e via o sorriso no rosto dos meus filhos, o abraço carinhoso de Maria Helena, sabia que todo o sacrifício valia a pena. As dificuldades existiam, claro. Houve momentos em que o dinheiro ficou apertado, em que tivemos que fazer escolhas difíceis. Mas enfrentávamos tudo juntos, como uma família. E no fim do dia, quando nos reuníamos para jantar naquela mesa de madeira na cozinha, sabíamos que tínhamos tudo o que realmente importava. Era uma vida simples, mas era nossa. E naqueles momentos, olhando para Maria Helena ajudando Cristina com o dever de casa, ou ouvindo as risadas do Ditinho enquanto brincava no quintal, eu me sentia o homem mais feliz do mundo. Até que em um dia normal de trabalho, eu estava parado no ponto quando ela entrou no táxi. Era a Ana, uma mulher de mais ou menos uns 30 anos,
com cabelos escuros ondulados e um sorriso que iluminava todo o carro. Eu sei, você já deve estar me julgando mal. Você precisa entender que naquela época eu já estava casado há mais de 15 anos com Maria Helena. Tínhamos 2 filhos maravilhosos e nunca tinha sentido meu coração disparar assim por outra pessoa. Foi um sentimento que me pegou de surpresa, me deixou confuso. Era como se de repente eu tivesse voltado no tempo. Durante a corrida, conversamos sobre a natureza. Ela tinha essa paixão contagiante por plantas e animais. Disse que era professora de biologia, e naquele dia ela estava empolgada falando sobre uma nova espécie de orquídea, e eu nem sabia que tinha tantas dessa. Na verdade, ela podia falar de qualquer coisa que eu iria gostar. Sua voz era animada, cheia de vida, me fazendo querer ouvir mais e mais. Ana me contou sobre as expedições que fazia, sobre como lutava pela preservação do meio ambiente. Seus olhos brilhavam quando falava sobre as belezas naturais do Brasil, sobre a importância de cuidarmos do nosso planeta. Era impossível não se encantar com o entusiasmo dela. Nos dias seguintes, me peguei pensando nela. Imaginava encontrar ela novamente por acaso, ouvir ela falar mais sobre suas aventuras na floresta, ver aquele sorriso radiante mais uma vez. Mas junto com esses pensamentos vinha uma culpa enorme. Pensava na Maria Helena, que sempre foi uma esposa incrível, nos meus filhos, na nossa família feliz. Foi quando percebi que aquilo era uma fascinação momentânea, talvez até uma vontade de viver aventuras que nunca tive. O verdadeiro amor estava em casa, no cheirinho do café que Maria Helena fazia todas as manhãs, no beijo de boa noite da Cristina, nas piadas sem graça do Ditinho, que mesmo assim me faziam rir. Uma semana depois, por coincidência ou destino, Ana entrou novamente no meu táxi. Meu Deus, tudo de novo. Coração disparado, euforia, alegria, empolgação. Essa mulher me dava uma alegria só de olhar pelo retrovisor. Continuei a corrida quietinho, sem falar nada mais. Ela continuou falando das suas descobertas e alegrias, e me envolvendo em suas histórias. Quando a corrida acabou, eu estava hipnotizado de novo. Voltei para casa confuso, pensando por que isso? Porque eu não tirava essa mulher da cabeça. 2 dias depois eu estava no ponto conversando quando Ana se aproximou com um sorriso tímido, seus olhos brilhando sob a luz do sol da tarde. Oi, será que você poderia me levar de novo? Perguntou ela, mas dessa vez havia algo diferente em sua voz, uma suavidade especial. Durante a viagem, o silêncio entre nós parecia carregado de significado. Vez ou outra, nossos olhares se encontravam pelo retrovisor, e um sorriso involuntário surgia em nossos rostos. Ela me contou que tinha pensado muito nas nossas conversas anteriores, que havia algo especial nelas. Quando chegamos ao destino, ela não saiu imediatamente do carro. Sabe, ela disse, virando-se para mim, acredito que não seja coincidência nos encontrarmos assim. Você gostaria de tomar um café comigo? Meu coração quase saiu pela boca. Ali, naquele momento, percebi que não era só eu que estava sentindo algo diferente. Com as mãos tremendo levemente no volante, respondi que sim, que adoraria. Foi assim que começou nossa história, não apenas como taxista e passageira, mas como 2 pessoas que o destino insistiu em juntar, através de corridas de táxi que mudaram nossas vidas para sempre. Ana e eu nos encontramos naquela mesma tarde em uma cafeteria aconchegante no centro da cidade. Ela estava ainda mais bonita de perto, e sua risada era como música. Conversamos por horas, ela adorava ser professora de biologia. Seus olhos brilhavam quando falava sobre suas aulas práticas no laboratório, sobre como amava ensinar seus alunos sobre a vida em todas as suas formas. Durante o café, ela confessou que das 3 vezes que pegou meu táxi, 2 foram de propósito. Tinha decorado meu ponto e horário, e seu coração também disparava toda vez que me via. Rimos juntos dessa coincidência, de como estávamos os 2 nervosos, escondendo o que sentíamos. Uns dias depois, durante um passeio num jardim botânico, ela insistiu que era o lugar perfeito. Não resisti mais.
Enquanto ela me explicava empolgada sobre as diferentes espécies de plantas ao nosso redor, segurei sua mão, olhei em seus olhos e disse tudo o que estava guardado no meu coração desde aquela primeira corrida. Ana sorriu, seus olhos marejados, e me beijou ali mesmo, entre as flores que ela tanto amava, e assim continuamos nos encontrando por meses. Nossa história começou em um táxi, mas foi muito além das ruas da cidade. Era como se tivéssemos nos conhecido em outra vida, tamanha a naturalidade com que nos entendíamos. Ana sabia que eu era casado desde a primeira vez que pegou meu táxi. Ela viu minha aliança no dedo esquerdo, mas nunca fez perguntas sobre isso. Eu falava das crianças às vezes e ela escutava sem comentar muito. Talvez por entender a situação, ela nunca me pediu nada além do que eu podia oferecer. Mesmo assim, meu coração estava partido. Sabia que contar tudo para minha família iria destruir eles, acabar com tudo que tínhamos construído juntos. Me vi numa encruzilhada. Contar tudo para Maria Helena, me separar com dignidade, ou continuar com minha família que eu amava, escondendo esse caso. Uma noite, durante o jantar, olhei para minha família ali na mesa. Eu, pensando em sair de casa com outra mulher na cabeça, me senti um lixo. Mas não tive coragem de falar nada. O peso do segredo me sufocava, mas o medo de perder tudo era ainda maior. Mas eu estava terrível. Os encontros com Ana foram ficando mais frequentes. Antes era uma vez por semana, depois passou para 2, 3 vezes. Estávamos apaixonados, ou pelo menos era o que eu achava na época, e eu me vi cada vez mais envolvido nesse relacionamento clandestino. A paixão era intensa, diferente de tudo que eu já havia experimentado, mas ao mesmo tempo a culpa me corroía por dentro. Cada vez que eu olhava para Maria Helena e para meus filhos, sentia como se estivesse traindo não só meu casamento, mas toda a vida que construímos juntos. As noites se tornaram inquietas, divididas entre o desejo por Ana e o amor pela minha família. Um dia, depois de mais um encontro com Ana, decidi dar uma volta sozinho. Minha cabeça fervia, uma batalha acontecendo dentro dela. De um lado, parecia que Deus em pessoa estava gritando nos meus ouvidos, me mostrando cada erro, cada passo em falso que eu estava dando. Ele jogava na minha cara as promessas que fiz no altar, o sorriso dos meus filhos, o amor da Maria Helena. Do outro lado, quase podia ouvir a risada do diabo. Aquela gargalhada seca, debochada, como se tivesse acabado de ganhar mais uma aposta. Ele estava ali, comemorando por ter usado um velho taxista babaca para destruir mais uma família nesse mundo. Sem saber como, me vi parando o táxi em frente à nossa primeira casa. Aquela casinha alugada, onde eu e Maria Helena começamos tudo. Foi como se o tempo tivesse parado. Cada lembrança veio com a força de um trem, me atropelando sem dó. Os perrengues que passamos juntos, o nascimento dos nossos filhos, as risadas, as lágrimas, tudo isso massacrando meu peito, me fazendo sentir o pior dos homens. Foi nesse momento que percebi o quanto estava arriscando. Não era apenas um casamento que estava em jogo, mas toda uma vida, uma história construída com amor, sacrifício e companheirismo. Decidi que precisava tomar uma decisão. Não podia continuar vivendo essa vida dupla, mentindo para minha esposa e para mim mesmo. Sabia que qualquer escolha que fizesse teria consequências, mas continuar naquela situação só traria mais dor para todos nós. Decidi acabar com tudo de uma vez e continuar com minha família. Foi então que marquei um encontro com Ana. No dia marcado, minha mente estava confusa, cheia de pensamentos enquanto dirigia para o que seria meu último encontro com Ana. Lembro que o céu estava nublado, eu tinha decidido terminar tudo, voltar para minha família de corpo e alma. Eu lembro de ter pensado que até largaria minha profissão de taxista, se fosse preciso. Mas o destino tinha outros planos. Eu estava na avenida principal, uma rua que eu conhecia como a palma da minha mão depois de tantos anos como taxista. O sinal estava verde para mim, e eu seguia em velocidade normal.
foi quando aconteceu. De repente, vindo da rua lateral, um carro vermelho surgiu em alta velocidade. O motorista pareceu não ver o sinal vermelho para ele. Tudo aconteceu em questão de segundos, mas para mim foi como se o tempo tivesse desacelerado. Eu vi o carro se aproximando, ouvi o som dos pneus cantando no asfalto quando o motorista finalmente me viu e tentou frear. Instintivamente tentei desviar, mas não havia tempo nem espaço. O impacto foi violento. O carro vermelho atingiu em cheio a porta do motorista do meu táxi. O som de metal se retorcendo e vidro quebrando preencheu meus ouvidos. Senti uma dor aguda no lado esquerdo do corpo e minha visão sumiu. O cheiro de borracha queimada e fluidos do carro preencheu o ar. Eu estava atordoado, incapaz de me mover. Através da janela quebrada, ouvi gritos distantes e o som de sirene se aproximando. Alguém deve ter chamado uma ambulância. Tentei me mover, mas a dor era insuportável. Minha perna esquerda estava presa nas ferragens retorcidas. Naquele momento, flashes da minha vida passaram pela minha mente. Vi o rosto de Maria Helena, o sorriso dos meus filhos. Pensei em todas as coisas que eu ainda queria dizer a eles, em todos os momentos que eu queria viver. A culpa pelo que eu tinha feito, pela mentira que eu estava vivendo, me consumiu. Ouvi vozes se aproximando, pessoas gritando para eu ficar calmo, que a ajuda estava chegando. Mas eu só conseguia pensar na minha família, no quanto eu queria uma segunda chance para fazer as coisas direito. As sirenes ficaram mais altas e vi as luzes piscando através do para-brisa rachado. Os médicos chegaram rápido, trabalhando para me tirar do carro. Eles falavam comigo, fazendo perguntas, mas eu mal conseguia responder. Enquanto me colocavam na maca, olhei para o meu táxi destruído. Aquele carro que tinha sido meu companheiro, meu ganha-pão, testemunha de tantas histórias, agora estava reduzido a um amontoado de metal retorcido. A última coisa que me lembro antes de perder a consciência foi pensar em Maria Helena e nas crianças, e em como eu daria tudo para estar em casa com eles naquele momento. Então, tudo ficou escuro. Acordei num quarto de hospital, o bip constante das máquinas ao meu redor. A luz era forte demais para meus olhos. Tentei me mover, mas meu corpo parecia pesar uma tonelada. Minha perna esquerda estava suspensa, engessada do quadril até o tornozelo. Senti uma dor latejante na cabeça e no peito. Aos poucos, as memórias do acidente foram voltando. Eu tinha sobrevivido, mas a extensão dos meus ferimentos ainda era incerta. Uma enfermeira entrou no quarto, seu rosto se iluminou ao me ver acordado. "Bem-vindo de volta, seu Dito", ela disse com um sorriso gentil. "Você nos deu um belo susto." Tentei falar, mas minha garganta estava seca demais. A enfermeira me ofereceu água com um canudinho. Depois de alguns goles consegui perguntar: "Minha família? Eles sabem?" "Sim, sua esposa está aqui. Ela mal saiu do seu lado nos últimos dias." Dias? Eu tinha estado inconsciente por dias? Nesse momento, Maria Helena entrou no quarto. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, o cabelo despenteado. Ao me ver acordado, ela correu para o meu lado, segurando minha mão com força. "Oh, Dito", ela soluçou. "Graças a Deus você acordou. Eu estava tão preocupada." Olhando para ela, para o amor e preocupação em seus olhos, senti uma onda de culpa e arrependimento me inundar. Como eu pude sequer pensar em deixar essa mulher maravilhosa? "Me desculpe", sussurrei, minha voz rouca. "Me desculpe por tudo." Maria Helena balançou a cabeça, chorando. "Shh, não se preocupe com isso agora. O importante é que você está vivo. Nos dias que se seguiram, fui informado sobre a extensão dos meus ferimentos. Além da perna quebrada, eu tinha 3 costelas fraturadas, uma concussão, que é um tipo de lesão cerebral traumática leve, e diversos cortes e hematomas. Os médicos disseram que eu tive sorte. O impacto poderia facilmente ter sido fatal. Recebi visitas de Cristina e Ditinho, seus rostinhos preocupados me partiram o coração. Prometi a mim mesmo que, se tivesse uma segunda chance, seria o melhor pai e marido que pudesse ser. Meus amigos do ponto de táxi também vieram me ver.
Tião trouxe notícias sobre o acidente. O motorista do outro carro tinha sobrevivido, mas estava respondendo por direção perigosa. Meu táxi, infelizmente, era perda total. Durante as longas horas no hospital, tive muito tempo para refletir. Pensei em Ana, no caso que quase destruiu minha família. Percebi que aquilo não era amor de verdade, mas uma fuga, uma fantasia que quase custou tudo que eu mais prezava. A recuperação seria longa e difícil. Teria que fazer fisioterapia por meses e não poderia voltar a dirigir tão cedo. Mas em meio a todas essas preocupações, uma coisa ficou clara. Eu tinha recebido uma segunda chance, uma oportunidade de consertar meus erros, de ser o homem que minha família merecia. Depois de quase um mês no hospital, finalmente recebi alta. Voltei para casa numa cadeira de rodas, mais magro e com o corpo todo dolorido, mas vivo. Olha, vou te contar uma coisa. Aqueles 28 dias que fiquei internado depois do acidente me ensinaram muito, viu? Quando voltei para casa, parecia que eu carregava o mundo nas costas. A consciência pesada não me dava sossego. Era como se tivesse uma pedra enorme esmagando meu peito dia e noite. Não aguentava mais aquele peso todo, sabe? Então, num dia desses, tomei coragem e decidi que era hora de limpar a barra com a Maria Helena. Pensei comigo, se era para recomeçar, que fosse sem mentira nenhuma. Queria olhar no espelho de novo, sem sentir vergonha. Ave Maria, só de lembrar me dá um frio na barriga. Foi o momento mais difícil da minha vida, pode acreditar. Sentei com a Maria Helena na mesa da cozinha depois que as crianças foram dormir. Minha voz estava tremendo que nem vara verde, mas fui falando. Contei tudo, desde o comecinho, sem florear. Sobre a Ana, os encontros, como eu estava quase largando tudo. Vi o rosto da Maria Helena ir mudando, ficando branco que nem papel, depois vermelho que nem pimenta. Quando terminei de falar, achei que ela ia gritar, chorar, me bater. Mas não. Ela ficou quieta por um tempão, me olhando com aqueles olhos dela que pareciam ver minha alma. Aí ela falou, com uma voz tão fria que gelou minha espinha: Dito, eu não vou embora não. A casa e as crianças são minhas. Você que arrume suas trouxas e vá, vou te dar um tempo e quando estiver bom, quero que se arranque daqui. Fiquei ali sem saber o que dizer. Ela continuou. Vou cuidar de você até ficar 100%. Faço isso pelas crianças. Mas depois, você vai ter que ir. Nos meses que fiquei em casa me recuperando, foi um sofrimento danado. Passei a maior parte do tempo na cama ou esticado no sofá com aquele gesso pesado na perna. As crianças, coitadas, quando não estavam na escola, me ajudavam como podiam. A Maria Helena cuidava de mim sim, mas com uma frieza que cortava o meu coração. Ela fazia tudo o que precisava, me dava os remédios, trocava os curativos, mas sem nem olhar na minha cara direito. Deixava bem claro que estava fazendo aquilo pelas crianças, não por mim. Eu contando isso, e você que está ouvindo, principalmente se for mulher, deve estar fervendo de raiva, né? Pensando, por que diabos a Maria Helena não botou esse sem vergonha para fora? Olha, eu sei que ela ficou por causa das crianças e da casa também. A gente tinha lutado tanto por aquele teto, sabe? Mas mesmo assim, ela podia ter me enxotado, jogado minhas tralhas na rua. E olha que eu não podia reclamar se ela fizesse isso. Se fosse você no lugar dela, o que faria? Teria me posto para fora na mesma hora? Ou teria aguentado como ela fez, cuidando com raiva, só esperando eu ficar bom para depois mandar embora? Pode falar, viu? Eu mereço ouvir umas verdades. Às vezes penso que teria sido melhor se ela tivesse me expulsado de vez. Talvez fosse mais justo, sei lá. Mas aí lembro das crianças, da nossa história. É complicado, né? O que você faria no lugar dela? Ou no meu lugar, depois de fazer uma besteira dessas? Tô aqui para ouvir, pode desabafar. Sei que não mereço perdão, mas queria entender melhor como uma mulher pensa numa situação dessas. Os amigos do ponto de táxi, coitados, vinham me buscar para levar na fisioterapia.
O Tião, o Zé, o Carlinhos se revezavam para me ajudar. Acho que eles percebiam que as coisas não estavam boas em casa, mas ninguém falava nada. A Maria Helena, meu Deus do céu, essa mulher é forte que nem uma rocha. Enquanto eu estava ali deitado, sem poder fazer nada, ela pegava serviço de costura para fazer em casa. Dia e noite eu ouvia aquela máquina de costura cantando. Ela costurava para fora, fazia conserto, barra de calça, ajuste de vestido, o que aparecesse. Às vezes eu ficava olhando ela trabalhar até tarde da noite, com as costas doendo, os olhos cansados, e me sentia o pior dos homens. Como é que eu pude pensar em largar uma mulher dessas? Uma guerreira que nem ela? O dinheiro que ela ganhava com a costura foi o que segurou as pontas da casa nesse tempo todo. Pagava as contas, comprava comida, remédio para mim. Eu via ela contando as moedinhas para fazer a feira, costurando as roupas velhas das crianças para economizar, e meu coração apertava. Depois de 7 meses, finalmente tirei o gesso da perna, mas ainda estava longe de estar bom. Foi a coisa mais estranha estar livre, mas não conseguia pôr os pés no chão, era dolorido e desconfortável. Comecei a fazer fisioterapia todo dia, tentando recuperar os movimentos. Graças a Deus, todo o meu tratamento era no hospital público, pois já tínhamos muitos gastos com os remédios. O tempo foi passando e eu comecei a melhorar. Mas te confesso uma coisa. Eu fingia que estava pior do que realmente estava. Tinha medo de ficar bom e ter que ir embora, sabe? Mas as contas iam se acumulando e a Maria Helena não dava mais conta de tudo sozinha com a costura. Aí veio a notícia de que o seguro tinha liberado o dinheiro para comprar outro carro. Peguei outro Chevette bege, igualzinho ao antigo. Nessa hora, eu vi que não dava mais para fingir. Precisava voltar a trabalhar, ajudar nas despesas de casa. No dia que eu saí para trabalhar pela primeira vez depois do acidente, a Maria Helena nem se despediu de mim. Saí com o coração pesado, mas tentando me animar. Afinal, era um recomeço, né? Ou pelo menos eu achava que era. Cheguei no ponto de táxi e encontrei os amigos. Nossa, que alegria ver aqueles rostos conhecidos. Todos ali, me recebendo de braços abertos. Agradeci muito a eles, sabe? Por tudo que fizeram por mim durante aqueles meses difíceis. Quando voltei para casa no fim do dia, levei um baque. As minhas malas estavam ali, na entrada, todas arrumadas. A Maria Helena tinha feito as malas e deixado tudo pronto para eu ir embora. Mas o pior nem foi isso. Ela tinha contado tudo para as crianças. Entrei em casa e vi a cena mais triste da minha vida. A Cristina e o Ditinho chorando, os olhinhos vermelhos, sem entender direito o que estava acontecendo. Como é que explica para uma criança que o pai fez uma besteira dessas? Me ajoelhei ali mesmo, no meio da sala. Comecei a implorar perdão para Maria Helena, para os meus filhos. Eu me vi desesperado. Eu falava e falava, pedindo uma chance, jurando que jamais iria repetir o meu erro. Mas a Maria Helena, ela nem me olhou. Simplesmente virou as costas e saiu andando. Me deixou ali, falando sozinho. Naquela hora, eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Peguei as malas e saí sem rumo. Era final de novembro, já estava chegando o Natal. As ruas todas enfeitadas, as pessoas felizes nas lojas. E eu ali, na maior fossa da minha vida. Sabe o que piorou tudo? Pensar na Ana. Aquela que eu achei que era o amor da minha vida, que quase destruiu minha família. Pois nem para perguntar se eu estava vivo depois do acidente, ela apareceu. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Isso só reforçava o tamanho da besteira que tinha feito. Joguei fora uma família, um lar, por causa de uma ilusão. Acabei alugando um quarto numa pensão perto do ponto de táxi. Um lugar pequeno, triste, nada a ver com o conforto da minha casa. Mas era o que dava para pagar. Toda noite eu deitava naquela cama dura e ficava olhando para o teto, pensando na burrada que tinha feito. As crianças, coitadas, ficaram no meio dessa situação toda sem entender direito. Eu ia lá no final da tarde ou nos fins de semana para ver elas. Nossa, como doía ver aqueles rostinhos tristes.
Eu tentava animar, levava uns doces, mas não era a mesma coisa. Eles queriam a família de volta, e isso não dependia mais de mim. Tentei falar com a Maria Helena várias vezes. Levava flores, tentava puxar conversa, mas ela nunca ligou. Me tratava como se eu fosse um estranho. Eu dava dinheiro para ajudar com as despesas das crianças, mas sabia que não era só disso que eles precisavam. Lá pelo dia 17 de dezembro, os pais da Maria Helena chegaram do norte. Eles sempre vinham passar o Natal com a gente. Ai, que situação difícil. Eu fiquei tão envergonhado. O pai dela, seu Antônio, sempre gostou tanto de mim. Dizia que eu era o filho que ele nunca teve. E agora, depois do que eu fiz? Fui lá na casa, achei que devia me explicar, sei lá. Quando cheguei, vi seu Antônio no quintal. Ele estava me encarando com uma cara tão brava que dava medo. Nem ousei falar nada. Era capaz dele me socar ali mesmo, e olha que eu não podia nem reclamar se ele fizesse isso. Aquele Natal foi o mais triste da minha vida. Eu sozinho naquele quartinho de pensão, enquanto minha família estava reunida sem mim. Na noite de Natal, fiquei andando pelas ruas da cidade. Via as casas todas iluminadas, as famílias reunidas nas janelas. E eu ali, igual um cachorro sem dono, pagando pelo maior erro da minha vida. O tempo foi passando, 1 ano, 2 anos, e eu ainda naquela pensão. A vida seguia, mas para mim parecia que estava tudo parado. Eu ia trabalhar, via as crianças quando dava e voltava para o meu quartinho triste. Sempre com aquela esperança no coração, sabe? De que um dia a Maria Helena ia me perdoar, de que a gente ia voltar a ser uma família. Até o dia que o Ditinho me contou uma coisa que me quebrou por dentro. A gente estava tomando um sorvete numa tarde de domingo e ele solta assim, todo animado: "Pai, você sabia que a mãe está namorando?" Foi como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Mas o pior nem foi isso. Foi ver o brilho nos olhos do meu filho quando ele falava do tal namorado da mãe. O Ditinho gostava dele, dava para ver. Ele é bacana, pai. Leva a gente para passear, conta piada. Cada palavra era como uma facada no meu peito. Até aquele momento, eu ainda tinha esperança de voltar. Achava que era só questão de tempo, sabe? Que a Maria Helena ia ver meu esforço, que ia me dar outra chance. Mas ali, ouvindo meu próprio filho falar daquele jeito de outro homem, eu senti que tinha perdido de vez. Um dia, fui lá na casa ver as crianças e vi um carro parado na frente. Um carrão, sabe? Ali eu entendi. O cara tinha grana. E não era pouca, não. Eu estava ferrado. Como é que eu ia competir com isso? Com o tempo, comecei a perceber outras coisas. As crianças apareciam com brinquedos novos, roupas de marca. O Ditinho vivia falando dos passeios que faziam nos fins de semana. A gente foi no parque de diversões, pai. Você precisava ver. Tinha uma montanha-russa enorme. Doía. Só Deus sabe o quanto doía. Saber que outro homem estava dando para eles o que eu não podia. Depois de uns 8 meses de namoro, a coisa ficou mais séria. O Rodrigo já estava dormindo lá direto, levava as crianças para a escola, buscava. Era como se ele tivesse ocupado meu lugar na família. E aí veio a notícia que me destruiu por completo. Foi o Ditinho que me contou, sem entender o peso do que estava falando. Pai, a mãe tá grávida. Vou ter um irmãozinho. Juro que naquela hora o mundo parou. Meu coração gelou, minhas pernas ficaram bambas. A Maria Helena grávida, do Rodrigo. Jesus amado, por essa eu não esperava. Mal tinha me recuperado do choque quando a Cristina me contou, toda empolgada. Pai, adivinha, a gente vai se mudar. O Rodrigo convidou todo mundo para morar no apartamento dele no centro. É enorme, pai. Tem elevador lá, pai. Fiquei sem reação. O Rodrigo, aquele que já tinha tomado meu lugar, agora estava levando minha família toda para morar com ele. Fiquei sabendo depois que o Rodrigo já morava nesse apartamento há tempos, herança de sua mãe. Seu pai se casou novamente e deixou ele morando lá. Era um lugar chique, num prédio novo no centro da cidade. Quando soube que a Maria Helena estava grávida, ele não pensou 2 vezes. Chamou ela e as crianças para morarem com ele. Teve um dia, eu estava voltando do ponto de táxi
quando resolvi passar em frente à nossa antiga casa, como fazia de vez em quando. Foi quando vi a Maria Helena pela janela, me fazendo sinal para parar. Encostei o carro, o coração batendo forte. Fazia mais de 2 anos que eu não pisava naquela casa. Desde o dia que saí com as malas nas costas, nunca mais tinha entrado lá. Só ia na frente para chamar as crianças, mas ela não deixava eu entrar do portão para dentro. Dito, preciso falar com você. Pode entrar um pouco? Ela disse séria. Engoli em seco e assenti com a cabeça. A Maria Helena abriu a porta. Tava linda como sempre e com uma barriguinha de grávida que não dava para esconder. Entra, Dito, ela disse dando passagem. Entrar naquela casa depois de tanto tempo foi como voltar no tempo. O cheiro familiar que eu me lembrava bem, os móveis, as fotos na parede, tudo ali me lembrava da vida que eu tinha jogado fora. Dito, eu sei que a gente passou por muita coisa, mas eu te chamei aqui por um motivo específico. As crianças vamos nos mudar para o apartamento do Rodrigo no centro. Senti meu coração afundar. Ouvir das crianças já era difícil. Mas ouvir dela era 1000 vezes pior. Ela continuou. Mas eu não quero deixar essa casa abandonada. É a casa dos seus filhos também. Então, eu estava pensando, você não quer vir morar aqui? Sair daquela pensão vai ficar melhor para você. Fiquei sem reação. Não era o que eu esperava ouvir, mas de certa forma era uma oferta de paz. Sabe, eu lembro bem que naquela hora um pensamento ruim passou pela minha cabeça. Fiquei ali parado, olhando para casa e pensei, vou ficar aqui e, se Deus quiser, o casamento dela vai dar errado e eles voltam para cá. Eu vou ficar esperando. Não me orgulho de ter pensado isso, viu? Mas é a verdade. Uma parte de mim queria que as coisas dessem errado para o Rodrigo, que a Maria Helena percebesse que tinha cometido um erro. Eu ia ficar ali, cuidando da casa, mantendo tudo em ordem, na esperança de que um dia eles voltassem. Eu estava disposto a aceitar ela de qualquer forma. Não falei isso para Maria Helena, claro. Só agradeci pela oferta e disse que ia cuidar bem da casa. Mas lá no fundo, essa esperança boba ficou comigo por um bom tempo. Eu pensei que seria bom voltar para aquela casa, mas estava redondamente enganado. Que dureza ficar lá sem eles. Por mais que eu visse meus filhos com frequência, me doía porque eles sempre falavam como era boa a vida de rico deles. Eles nunca tinham uma crise. A vida ia bem demais. Então, aquele pensamento meu de que eles voltariam estava longe demais de ser verdade. O tempo foi passando. A menina da Maria Helena nasceu, a Janaína, em homenagem à mãe do Rodrigo. Passados mais alguns meses, e lá estava ela grávida de novo. Era o João. Nessa época chegou um advogado lá em casa pedindo para eu assinar o divórcio. Era o fim oficial do que já tinha acabado há muito tempo. Meus filhos eram alegres, tinham de tudo. Quando eles ficaram adolescentes, vinham me ver cada vez menos. Queriam mais ficar com os amigos, e quem pode culpar? A vida deles era muito mais interessante que ficar com o velho pai numa casa cheia de lembranças. Vou te falar, quando fiquei sabendo que ela estava grávida pela 2ª vez, resolvi viver minha vida. Comecei a sair para os bailes com meus amigos solteiros, ficava com mulheres, levava elas para casa. Até namorei por 1 ano, a Beth. Mas ela e eu discutíamos muito. Eu tinha virado um homem sem paciência, sei que era difícil me aguentar. O Ditinho, meu filho mais velho, se formou em direito. Igualzinho ao padrasto. No começo, isso me corroía por dentro. Mas com o tempo, aprendi a ficar feliz por ele. Ele se casou aos 28 anos com uma moça linda, a Patrícia. Pelo menos ele me escolheu para levar a moça no altar, já que o pai dela era falecido. Tiveram 2 filhos, o Lucas e a Sofia. Hoje ele é sócio do escritório do Rodrigo. Ironia do destino, né? A Cristina seguiu um caminho diferente. Sempre foi apaixonada por arte, acabou fazendo belas artes. Casou mais cedo, aos 24, com um rapaz que conheceu na faculdade, o André. E também pude levar a minha moça para o altar. Essa alegria ela também me deu. Eles têm uma filha, a Mariana. A Cristina abriu uma galeria de arte no centro da cidade. Às vezes, quando passava de táxi em frente,
Via o nome dela na fachada e sentia um orgulho danado. Eu? Continuo sozinho. Não deu certo com a Beth, nem com ninguém depois dela. Tenho meus cachorros, o Rex e a Morena. São boa companhia, não reclamam, não me julgam. Meus netos vêm me visitar de vez em quando, mas é sempre rápido. Não param para me escutar, eu não tenho valor nenhum para eles. Só querem mexer em celular, assistir televisão. Qualquer coisa menos me dar atenção. Não se interessam pelas minhas histórias, acham o vovô chato e ultrapassado. Às vezes, sentado na varanda dessa casa velha, olhando as fotos antigas, penso em como a vida podia ter sido diferente. Se eu não tivesse cometido aquela burrada, se tivesse valorizado o que tinha. Mas não adianta viver de e se, né? A Maria Helena e o Rodrigo continuam juntos. Tiveram mais um filho depois do João, a Ana Carolina. Eles parecem felizes, pelo que os meninos me contam. O Rodrigo se aposentou recentemente, ouvi dizer que vão viajar sei lá onde. Eu me aposentei do táxi há uns 2 anos. Foi obrigado, sabe? O médico disse que minha vista não estava mais boa para dirigir, que era perigoso. No começo, achei que ia enlouquecer. O silêncio dessa casa vazia me sufoca. Os dias são todos iguais agora. Acordo cedo, mais por hábito que por necessidade. Tomo meu café sozinho, olhando pela janela os carros passando, as pessoas indo trabalhar. Às vezes, fico horas sentado na varanda, vendo a vida passar sem mim. Meus filhos? Mal os vejo. Eles têm suas vidas ocupadas, seus problemas. De vez em quando ligam, mas é sempre rápido. Tudo bem, pai? Precisa de alguma coisa? E antes que eu possa responder direito, já estão se despedindo. Mas a vida é assim, né? A gente faz escolhas e tem que viver com as consequências. Eu fiz a minha há muito tempo atrás, quando achei que a grama do vizinho era mais verde. Agora tô aqui, colhendo o que plantei. Não me entenda mal, não tô reclamando não. Tenho muito pelo que ser grato. Meus filhos estão bem, tenho os netos saudáveis. Tenho um teto sobre minha cabeça e comida na mesa. Tem gente por aí que nem isso tem. E sabe o que é mais engraçado? Mesmo depois de todo esse tempo, mesmo sabendo que não tem mais volta, ainda tem uma partezinha de mim que espera ouvir o barulho de um carro parando lá fora, a porta se abrindo e a voz da Maria Helena dizendo: "Dito, a gente voltou." Pois é, minha gente, a vida é assim mesmo, cheia de altos e baixos, de arrependimentos e aprendizados. Mas sabe de uma coisa? Mesmo com tudo que passei, ainda acredito que a gente sempre pode ajudar os outros com nossa experiência. Falando nisso, aqui neste canal tem um livrinho chamado 100 Chás das Avós para Diversos Males. É uma belezinha, viu? Tem receita para tudo quanto é coisa. Se vocês quiserem dar uma olhada sem compromisso neste trabalho maravilhoso, o pessoal aqui do canal deixou o link aí no primeiro comentário deste vídeo. Vale a pena, viu? Tanto para comprar para você ter em sua casa, quanto para presentear aquela pessoa especial que você sabe que não gosta de gastar muito com remédios na farmácia. E por falar em conselhos de avó, isso me lembrou de uma coisa importante. Vocês sabiam que tem um canal novo por aí, só de conselhos para casais? Pois é, achei uma ideia e tanto. Afinal, nós, os mais velhos, temos muita história para contar, muita experiência para compartilhar. Quem sabe se eu tivesse ouvido uns conselhos assim lá atrás, minha história podia ter sido diferente, né? Vai aparecer um vídeo aí na tela para vocês darem uma olhada nesse canal novo. E olha, se vocês forem lá, deixem um comentário dizendo que vieram do Reflexões dos Avós, tá? Assim eles sabem que a gente tá mandando gente boa pra lá. Bom, espero que minha história tenha servido para alguma coisa, nem que seja para vocês darem mais valor para a família de vocês. Fiquem com Deus.